Olá, queridos alunos. Que privilégio estar agora podendo falar com vocês novamente depois dessas 2, 3 semanas longe, vivendo esse momento totalmente atípico na nossa vida, no nosso país, no nosso mundo. Nossas gerações, as últimas 2, 3 gerações não sabiam o que era essa loucura. Então a gente acabou tendo que se adaptar. E eu tenho que agradecer aqui a minha filha que me criou baixou esse programa e me deu essa condição de poder estar falando com vocês e poder tentar passar para vocês uma informação legal através de uma aula legal. É lógico que não vai ser a mesma coisa do que aquela alegria de estar junto com vocês e ter aqueles momentos maravilhosos de confraternização, comunhão e energia. Mas nós estamos ligados e como eu venho falado, para quem não tem me acompanhado e puder acompanhar, estou no Facebook, no Valdir Moreno Arévalo. Juntos nós somos mais fortes e nós vamos vencer, vai passar. Mas eu gostaria muito de dar para vocês agora um pouco de orientação sobre essa questão do sistema imunológico. Muita gente tem falado, muitas coisas têm sido colocadas em vídeos, em áudio, em informações. Existe uma lógica nessa questão do sistema imunológico, existe todo um trabalho da criação em cima de construir um mecanismo de defesa para o ser humano. Se a gente voltar na história, se a gente voltar no tempo, nós não tínhamos sistemas protetores como nós temos hoje, de água tratada, esgoto tratado na maior parte das grandes cidades, nós não tínhamos antibióticos, nós não tínhamos orientação. Para vocês terem uma noção como é que isso é recente, a obstetrícia foi a primeira área da medicina a descobrir que lavar as mãos mudava a história de um parto ou de uma cirurgia. O que acontecia? Nos hospitais, principalmente na Inglaterra e na França, observávamos que partos feitos por freiras davam muito menos infecção do que partos feitos por médicos. Por quê? Se a gente voltar na história, médico era um açougueiro. O cirurgião era uma pessoa que cortava as pessoas com uma técnica, com orientação, mas não usava nada de proteção e, via de regra, não lavava as mãos, ia lavar no final dos procedimentos. E as freiras não, elas lavavam as mãos antes de iniciar um procedimento do parto. Então, a incidência de infecção feita nos partos feitos pelas freiras era quase zero. E isso é interessante para a gente começar a entender essa mudança da visão de quanto importante foi a questão de conhecimento da higiene, o conhecimento das técnicas de prevenção de infecções e contaminações. Então vamos falar do sistema imunológico. Quem que é o sistema imunológico? A gente precisa conhecer e entender que é uma proteção. Na realidade, nós somos protegidos contra agressões externas de vírus, bactérias e fungos, que são micro-organismos que convivem conosco todos os dias, eles estão aí a maioria já são conhecidos, eles fazem parte do nosso convívio, porém, o nosso corpo já foi feito com uma capacidade de evitar esses contágios, de evitar essas infecções. Porém, de tempos em tempos surge algo novo e que nós não estávamos preparados. E aí nós temos que primeiro criar a defesa através do contato ou criar-se uma vacina para que a gente esteja protegido dessa agressão. Homens e mulheres são feitos da mesma forma na questão do sistema imunológico. Como ele é formado e constituído? Nós temos o sistema inato, nascemos com ele. Nós, lá dentro da barriga da nossa mãe, já está sendo formado, ele forma numa condição inferior a de uma criança de 1 ano, mas ele já vai sendo feito, para que quando nós nascemos, a gente possa ter a proteção mínima, e aí vamos adquirindo no sistema adquirido, que é após contatos e vacinas. Quando a criança coloca a boca no seio da mãe, ele já está começando a adquirir imunidade. O que é isso? Ele começa a ter contato com as bactérias, fungos da própria mãe, e ele começa a desenvolver. Quem foi mãe e amamentou vai lembrar do sapinho. O que era o sapinho? Fungos que ele adquiria no seio materno, mas ainda a criança não tinha uma defesa tão grande que era necessário tratar tanto a auréola mamária da mãe, como passar a medicação na boquinha do bebê. E nós temos os meios de barreiras, que são eles: pele, secreções e mucosas. Então aqui é só para vocês entenderem mais ou menos, isso aqui é questão médica, não tem nada a ver para decorar, mas para entender. A pele é uma barreira
natural, ela é como se nós tivéssemos um celofane, como se nós tivéssemos um invólucro que estaria sempre nos protegendo, né? Isso faz parte. Temos secreções e quando alguma bactéria consegue passar as barreiras, elas vão encontrar os nossos soldados, que são considerados soldados, né? O grupo de células brancas principalmente, que vão atrás dessas bactérias, vírus e fungos e vão imobilizá-los para que eles não cresçam. Na adaptativa, você vai ter os linfócitos tipo B e linfócito T, que eles vão desenvolvendo com o tempo, adquirindo um mecanismo de anticorpos através de vacinas ou com a própria evolução de uma doença no nosso corpo. Por exemplo, na nossa infância, a maioria de nós aqui não tinha vacina de sarampo, nós tínhamos o sarampo. Então, a partir do momento que eu tive o sarampo, o meu corpo desenvolve anticorpos e aí daí para frente eu nunca mais pego o sarampo de novo. Hoje não, hoje nós já temos as vacinas. Mas tem outras doenças em que a gente entra em contato que o meu corpo, através do sistema imunológico adaptativo, ele vai criar esse mecanismo. Nós temos, é muito interessante isso daí, se a gente pudesse transformar isso numa visão de computação, é como se você tivesse um scanner no seu corpo e que ele ficasse examinando célula por célula que está entrando. E quando ele visse uma célula estranha, ele captava, ele bloqueia e lá ele vai desenvolver um mecanismo de anticorpos. Isso é maravilhoso, isso é fantástico em termos de evolução humana. Então, o sistema de barreira, só para a gente entender. Na pele, o pH da nossa pele e as glândulas adiposas fazem uma barreira mecânica para nos isolar de contaminações. Quando perfuramos ou cortamos a pele, nosso corpo fica vulnerável. Exemplo clássico disso, erisipela. Então, nós temos lá uma frieira ou machucamos a nossa perna, entra uma bactéria, normalmente um streptococo, que está na nossa pele, e aí ele desenvolve uma infecção, e nem sempre é uma infecção leve, mas às vezes é uma infecção grave. Então, a erisipela é um exemplo clássico para nós de quanto é importante a pele. A partir do momento que a gente tem uma área vulnerável, um tipo de agressão, aí a gente consegue, na verdade abre e quebra essa barreira e as bactérias têm a liberdade de entrar. Nossas lágrimas, elas contêm lisozimas. O que são lisozimas? São enzimas que matam e inibem invasores como na saliva e no suco gástrico. Quer dizer, entrou uma bactéria, entrou um vírus, essa saliva, essa secreção, ela vai lá e imobiliza, ela mata, ela tem capacidade de quebrar. No caso aqui do nosso amigo que está aí no mundo, ainda nós não temos isso no nosso corpo. Apesar dele ter uma membrana medíocre, que é de gordura, não é de proteína, o nosso corpo ainda não consegue quebrar essa gordura. O que quebra essa gordura é o que a gente faz aí, lavar a mão com sabão. O sabão é o quê? Um saponáceo, ele quebra a gordura, então ele quebra o vírus. O álcool gel, a mesma coisa, ele desidrata e quebra a gordura, e qualquer desses antissépticos que a gente usar. E o sol derrete gordura, né? É o mesmo processo. Então não é 100%, mas ele tem essa ação maravilhosa. No intestino nós temos a nossa flora normal, a microbiota, que são bilhões de bactérias e que atuam como soldados e também inibidores de que bactérias atípicas ou patogênicas, que são os patógenos, entrem no nosso corpo. Então existe uma inibição ou um bloqueio para que elas não entrem. Os movimentos ciliares da árvore brônquica, isso eu já falei para vocês em aulas de aparelho respiratório, que faz o quê? Nós temos cílios, como se fosse um carpete que vai desde do início da árvore brônquica até o próximo dos alvéolos, e esses movimentos ciliares, eles carregam a secreção que está nas vias aéreas e tira esse muco. E nós tossindo, nós jogamos para fora esse muco, e esse muco vem junto com bactérias, vírus e fungos. Então nós eliminamos eles através de uma apreensão através desses mucos. Eu acabei entrando na aula, e eu não sei, tem vários alunos às vezes que não me conhecem, né? Tem o pessoal do primeiro semestre, e o mesmo segundo trimestre está começando, só para reapresentar de novo. Dr. Valdir, eu sou médico ginecologista aqui em São Bernardo há 40 anos, e sou sócio fundador da FAT. Eu falo que eu sou ativo fixo da FAT. Então, para quem não me conhece, eu sou responsável, ou sou o que dou a aula de medicina e saúde na terceira idade. Aqui são os órgãos do sistema imune. Então, o sistema imunológico, ele tem várias áreas no nosso corpo de proteção. E o sistema linfático é quem é o grande ator nesse processo. Então, ele tem toda a rede de sistema linfático, tem os linfonodos. Quem são os linfonodos? As ínguas, as famosas ínguas, aquelas bolinhas que formam na gente quando nós estamos inflamados.
Então, quando nós temos dor de garganta ou um dente inflamado, vocês vão formar uma bolinha dura, que na realidade é um filtro, ele está filtrando bactérias, vírus, e ali ele está tentando inibir o crescimento e tentando inibir a disseminação pelo corpo, né? O apêndice, vocês lembram que o apêndice não servia para nada? Então, até o pessoal que era contra a evolução dizia, tá vendo, se fosse evolução não tem essa porcaria. Essa porcaria, aliás, faz parte do sistema imune. Então, ele tem um papel muito importante também na nível intestinal, na questão imunológica. A medula óssea, onde são fabricados os leucócitos e algumas células do sistema de proteção. Então, na medula óssea, no osso, dentro do osso, no tutano é feito toda a parte sanguínea, principalmente a parte vermelha, que são as hemoglobinas e hemácias, né? E os leucócitos, que são os defensores, são os nossos exércitos lá. Lá nós temos cavalaria, nós temos artilharia, nós temos aeronáutica, cada um tem uma função, mas eles fazem o quê? Um pega vírus, outro pega bactérias, um outro vai para o fundo, outro vai para qualquer outro corpo estranho no nosso corpo, eles acabam sinalizando. Tonsilas e adenoides, na verdade, são pequenos elementos que tem na nossa boca, que eles são os vigias. Qualquer coisa estranha que passe por ali, que eles não reconheçam, eles ativam o sistema de alarme do sistema imunológico. O timo, ele está debaixo, um pouquinho atrás da nossa traqueia, ali perto do coração, e com o tempo da vida ele vai diminuindo. O baço é o grande filtrão que a gente tem, ele tem várias funções, a gente vai falar isso depois. E essas placas de Peyer, elas estão no intestino, elas também têm uma função de inibir e bloquear bactérias que entram. Então, quando você vai lá no laboratório e faz um hemograma, ele vem dividido em duas partes. Ele tem a parte vermelha, que é a hemoglobina e hemácias, e a parte branca, que são os leucócitos. Então, as hemoglobinas, as hemácias fazem o transporte lá do oxigênio e do gás carbônico, ele leva o oxigênio e traz o gás carbônico, além do que o sangue ele leva o plasma, que leva glicose, leva proteínas, leva aminoácidos, mesmo todo esse aparato do sistema imunológico, sódio, potássio, tudo aquilo que nós precisamos. Na série branca, no teu hemograma, quando você pega o papelzinho, lá está escrito leucócitos. E aí tem alguns nomes: linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. O que são isso? São tipos de soldados, tipos de artilharia. Cada um está focado para algum tipo de invasor. E esses são inatos, são gerados durante o desenvolvimento fetal e nos acompanham pelo resto da vida. Então nós nascemos com eles. Nós não vamos fazer depois ou desenvolver depois. Por quê? Logo que nascemos, já também somos expostos a bactérias e vírus e temos que ter. Então, o desenvolvimento humano, já pensando nisso, já trazia isso lá da mãe. E a mãe passava já alguns anticorpos. É muito interessante isso. Por que mães hoje, e a gente já fazia isso, mas agora muito mais, vacinas e certos alimentos? Porque ela está passando para o feto. Então, quando a mãe toma a vacina para coqueluche, ela está passando já um pouco de anticorpos de coqueluche para o feto, para ele aguentar até ele receber vacinas. E assim de outras doenças. A hepatite B a gente faz durante o pré-natal, o tétano a gente faz durante o pré-natal, e isso a gente mostra que a função do sistema imunológico, através da mãe, durante a gravidez, já consegue passar para o feto. Aqui é para vocês entenderem. O sangue é produzido então na medula óssea, a gente confunde medula óssea achando que é coluna, na medula é a parte interna do osso. E lá eles fazem tanto a parte vermelha como a parte branca. Nas crianças, os ossos longos como o fêmur produzem sangue. Nós vamos diminuindo no nosso, porque o nosso maior produtor depois passa a ser a pelve, né, o quadril, o externo, essa região aqui do peito, e ele vai sendo renovado, e lá no baço ele é filtrado, e as hemácias e os glóbulos brancos também que estiverem velhos são destruídos. Aqui são os leucócitos, essa turminha aqui, eles não são bonitinhos, coloridinhos assim lá dentro da gente, eles são brancos, mas só para vocês verem como é que eles são. Então você tem o linfócito, monócito, eosinócito, basófilo, neutrófilo. Um exemplo, eosinófilo. Quem tem eosinófilo elevado? Pessoas que têm alergia. Então todas as pessoas que entrarem em contato com alguma coisa que gera alergia, que houve uma agressão de um corpo estranho, o eosinófilo sobe. Eles sobem, hoje tem menos, mas antes quando tinha verme, o eosinófilo subia bastante. Então, os leucócitos, também conhecidos por glóbulos brancos, são células incolores de forma esférica que atuam na defesa do organismo, agindo contra infecções, doenças, alergias, resfriados. Em algumas ocasiões, podem atacar os tecidos do próprio corpo
originando as doenças autoimunes. Isso é um tópico para outro lugar, mas aquelas doenças autoimunes que a gente já falou para algumas classes é o que? É uma desorganização do sistema imunológico em que ele foca um órgão e agride, mas isso é para outro papo. Então essas células vêm sendo estudadas no sangue de diversos vertebrados há cerca de 150 anos. Existem relatos de observações de um grande número de células contendo grânulos citoplasmáticos no sangue e na medula óssea, desde o final da primeira metade do século XX. Então, isso aí foi descoberto há mais de 100 anos. Hoje está muito bem mais explicado e com muito mais complexidade, porque essa questão de como é que um glóbulo branco identifica uma bactéria, um vírus, um fungo, é louco, é muito lindo isso daí. Parece uma coisa de computação digital, de coisa de 3D, 4D. Os leucócitos estão produzidos na medula óssea ou em tecido linfóide e permanecem circulando temporariamente no sangue, onde frequentemente deixam os capilares sanguíneos, ou seja, eles vão para todas as células e vênulas, estão no sistema venoso também, passando por entre as células endoteliais, que são aquelas que ficam entre as partes dos órgãos, para penetrar no tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é tudo que nos dá estrutura. Então, nós temos essa forma devido ao tecido conjuntivo. Adjacente de apedese, ou seja, eles fazem uma penetração onde muitos morrem por apoptose. O que é apoptose? O tempo de validade. Eles passaram com o tempo, não foram usados, eles vão murchar, morrer. Em um adulto, bilhões de leucócitos morrem diariamente e seus restos celulares são removidos pelos macrófagos. Quem são os macrófagos? Macrófagos são os nossos lixeirinhos, é fantástico. Você se decompõe de tempo em tempo, mas lá dentro já tem uma célula para te recolher todas essas células que morrem. Nós aqui fora vemos a nossa unha crescer, o cabelo crescer, a gente corta, cola, nossa pele escama, você vê isso caindo no colchão, no lençol. Mas a parte interna toda, quando ela é decomposta, quando ela é morta, os macrófagos é quem recolhem para que não ocorra uma complicação. Quem são os órgãos linfóides primários? Então, são os órgãos que realmente lidam com toda essa parte imunológica, que fabricam o sistema imunológico que nós vamos criar com um contato com novas bactérias, novos vírus, e que foram sendo modulados após o nosso nascimento. Medula óssea e timo, uma glândula situada acima do coração e atrás do externo, são chamados de órgãos linfóides primários. Nós nascemos com eles e eles começam a já atuar logo no início e eles vão atuar durante um bom tempo da nossa vida. A medula óssea produz células de defesa, como os linfócitos do tipo T. Algumas dessas células se diferenciam no timo, que é o outro órgão que nós falamos que fica atrás do externo, sendo capazes de reconhecer proteínas estranhas ao nosso organismo. Aí que é o X da questão, é muito, muito legal isso. Então, nós temos os scanners, que são esses linfócitos T, que ficam checando célula por célula, rodando no nosso organismo. Quando eles verem algumas células estranhas, ele, opa, isso aqui não é nosso. E aí ele vai entrar em contato e pedir os documentos para ela e bloquear ela. Essas proteínas chamamos de antígenos. Em outro tempo a gente vai explicar direitinho, mas o antígeno, o que é isso? É o anti-agressor. É anti aquele que está nos invadindo. A medula óssea é um tecido esponjoso situado dentro da maioria dos ossos, que a gente chama de tutano. Lembra o tutano? Aquilo lá. A maioria das células da defesa é produzida e se multiplica nesse local. Então, elas migram para a corrente sanguínea, alcançam os órgãos e tecidos, nos quais as células maturam e se especializam. Então, elas são fabricadas e lá elas vão sendo, depois que elas caem na corrente sanguínea, elas vão sendo especificadas para atacarem e defenderem especificamente alguns órgãos, tipo vírus, bactérias e fungos. Quando nascemos, a maioria dos nossos ossos contém um tipo de medula óssea vermelha, que continuamente produz células de defesa, mas durante o curso da vida, cada vez mais medula óssea vermelha é substituída por tecido adiposo, restando apenas alguns ossos, como costela, externo e ossos da pelve. Ou seja, no nosso envelhecimento, nós começamos a ter só algumas áreas do nosso corpo que fazem essa renovação sanguínea e a renovação do nosso sistema imunológico. O timo somente está totalmente desenvolvido nas crianças e a partir da adolescência ele é gradativamente transformado em tecido adiposo. O que acontece? Como nós nascemos, nós temos esses órgãos bem ativos. Vamos comparar o timo com a amígdala. Lembram da amígdala? Então, o que a amígdala fazia? A amígdala é um sistema de filtro e de defesa. Então, a gente vivia com infecções na amígdala, por quê? Porque ela era o primeiro órgão
a inibir bactérias, inibir vírus. E aí ela ficava inflamada, às vezes infectava, ficava com pus e a gente era obrigado a tomar antibióticos. Na nossa geração, lá para trás, se operava muita amígdala. Hoje é coisa rara se operar amígdala. Por quê? Porque mudaram as questões de higiene, mudaram as questões de resistência, a alimentação dessa turma mais jovem é muito melhor do que foi a nossa lá na infância. Então eles têm muito mais defesa que nós tínhamos. Então o timo e a amígdala é mais ou menos a mesma coisa. Ele está atrás do externo, esse osso externo, acima do coração. Certas células de defesa, como os linfócitos do tipo T, são diferenciados no timo, sendo que responsável pela coordenação do sistema imune inato e adquirido. O que é isso? Os linfócitos T passam lá no timo e lá eles recebem uma especificação para qual agressor que ele vai tratar e qual ele vai inibir e qual que ele vai evitar que a gente tenha uma doença. Essas células se movem pelo corpo e constantemente chegam à superfície de todas as células procurando modificações. O que é isso? Se eles veem alguma célula estranha, eles vão inibir essas células e vão matá-las, porque eles entendem que não faz parte do nosso corpo, da nossa estrutura toda de formação que nós temos. Órgãos linfóides secundários. Órgãos linfóides secundários são os locais nos quais as células de defesa desempenham seu verdadeiro trabalho. Podemos citar os linfonodos, a nossa querida íngua, o baço, as tonsilas que ficam na base da garganta e outros tecidos especializados nas membranas mucosas do intestino, por exemplo, que já nós falamos antes, que é aquelas barreiras intestinais, nós vamos falar um pouquinho mais aqui. Nesses locais, as células de defesa têm como constante com substâncias estranhas ao organismo, bem como patógenos. Como é que é isso? Entrou algo estranho, cai na linfa, a linfa tem os linfonodos, e esses linfonodos são filtros. Ele achou algo estranho, ele vai inibir, ele vai entrar em inflamação, ele vai fazer com que os linfócitos T aumentem para que inibam ou matem tanto bactérias ou vírus. Então, se a gente lembrar, ou quem cuida de criança vê muito disso, quando a criança fica resfriada, ela tem muito choro, dói muito a barriga dela. Por quê? Porque no nosso abdômen nós temos, no nível intestinal, perintestinal, abdômen, nós temos muito sistema linfático. Então lá eles incham, eles inflamam, eles infartam, como a gente fala, e dá muita dor. Da mesma forma que fica dolorido no pescoço ou em qualquer outra área do corpo. Mas no abdômen é muito comum você ter essa dor na infância por causa de infecções. E aí a gente trata com anti-inflamatório na época. O sistema linfático, composto por linfonodos e vasos linfáticos, é muito importante para a troca constante de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. Na verdade, o sistema linfático ele recolhe as sobras e faz essa questão de filtragem. Os vasos linfáticos formam uma rede bem fina de vasos que constantemente drenam fluidos dos diferentes tecidos do corpo. Então, ele, geralmente, das extremidades, ele vai levar até o centro, onde ele é depositado na veia cava superior. Os linfonodos filtram e limpam os fluidos linfáticos e encaminham para a veia cava superior, entrando na corrente sanguínea. Então, esse fluxo de linfa ele é constante. Nós estamos sempre entrando assim. Você tem o sangue vermelho, que é o sangue oxigenado, o arterial, o sangue escuro, que é o venoso, e quando lá no final, na trama entre venoso e arterial, sobra plasma, que vira linfa. E essa linfa ela é coletada para esse sistema linfático e ela volta de novo para o nosso sangue. Aqui abaixo da clavícula existe um ponto de drenagem. Os linfonodos trabalham como estações de tratamento biológico, contendo diferentes células de defesa. Então lá é o nosso filtrão. Essas células aprisionam patógenos e ativam a produção de anticorpos específicos no sangue. Algumas vezes os linfonodos ficam inchados, doloridos e endurecidos. Isso pode ser um sinal de uma reação de defesa ativa, por exemplo, uma infecção, que nós já tínhamos comentado antes, as famosas ínguas. O baço se situa na parte superior esquerda do abdômen, logo abaixo do diafragma, e desempenha uma variedade de tarefas no sistema de defesa. Antes do nascimento, o básico basicamente produz células sanguíneas e de defesa. Já após o nascimento, ele é sobretudo responsável pela remoção das células sanguíneas e por algumas funções de defesa específicas, como armazenamento de células de defesa para serem liberadas quando necessárias. Os macrófagos podem atacar substâncias estranhas e patógenas diretamente e linfócitos T que se inspeciona a superfície de células e ajuda a controlar a defesa. Então o macrófago ele está numa região, os linfócitos T eles estão
rodando todas as células. O baço também é responsável pela remoção de células vermelhas envelhecidas. Então lá é um filtrão onde os eritrócitos são destruídos. Então as células nossas do sangue que levam oxigênio para o nosso corpo, elas têm um prazo de validade. E aí quando passou o prazo de validade, no baço ela é filtrada. E pelo armazenamento e remoção das plaquetas. Quem é a plaqueta também? Uma das partes do nosso sangue que está responsável por formação de trombos. E os trombócitos, o que é isso? Nós temos micro processos de coagulação no nosso corpo, tampando pequenas feridas, pequenos processos inflamatórios. E eles caem lá no baço e são filtrados. E as tonsilas, aquilo que eu falei, que eles ficam na base da língua e na lateral da garganta, na entrada no nosso sistema digestivo e respiratório, e são, na realidade, sistemas de alerta. Eles ligam o sistema imunológico quando eles observam a entrada de alguma bactéria ou algum vírus que nós não reconhecemos. Aqui é só para lembrar que todos nós temos no intestino uma flora monstruosa, que é a nossa microbiota, que tem um papel fundamental na nossa defesa e para não deixar que patógenos entrem através da parede da mucosa intestinal. Na verdade, eles são soldados também, fazem isso de uma forma muito bacana, nos protegendo. Então, o tecido linfático no intestino e outras membranas mucosas no corpo. O intestino desempenha um papel central na defesa do organismo contra os patógenos. Mais da metade das células que produzem anticorpos são encontradas na parede do intestino, em especial na última parte do intestino delgado e no apêndice. Se a gente pensar que o nosso intestino ele está carregando praticamente o que sobrou da digestão lá, apesar do nosso estômago ter o suco gástrico e destrói muitos vírus, muitas bactérias, mas tem muitas bactérias que sobrevivem e seguem em frente. Então, ou o intestino tem esse papel de bloquear que essas bactérias que geram doenças patogênicas não consigam entrar. Para vocês entenderem como é que nós formamos flora. Ela passa pelo intestino também e chega lá, passa pelo estômago, aliás, pelo ácido clorídrico e chega no intestino. Essas células reconhecem patógenos e outras substâncias estranhas, as marcam e destroem. Então eles identificam, vão lá e destroem, como qualquer exército que está operando numa guerra. Descobriu o inimigo, vai lá e imobiliza. O intestino grosso também contém bactérias que pertencem ao nosso organismo, a tão conhecida microbiota intestinal. Essas bactérias dificultam a entrada e desenvolvimento de outras bactérias no corpo. Outras partes do corpo, por onde patógenos podem entrar, também podem conter tecido linfático nas membranas mucosas. Onde tem mucosa tem sistema linfático e aí você tem um sistema de bloqueio da entrada de bactérias. Aqui só para relembrar, quem ainda não viu, mas já teve pessoal que viu, esse é o sistema linfático. Ele é paralelo ao sistema arterial e venoso, ou seja, você tem artéria, veia, e você tem o canal linfático. E ele vai fazer todo o recolhimento no nosso corpo. E esse sistema todo ele passa pelos mecanismos de proteção e por filtros para que as bactérias e vírus sejam captados e destruídos. Tá, eu falei toda essa parte técnica aí para chegar aqui, porque é onde que vocês estão mais sendo metralhados aí por essas informações que têm chegado devido a essa pandemia que está tendo. O que piora o meu sistema imunológico? O que faz com que o meu sistema imunológico caia e eu possa ficar mais predisponente a uma doença? Alimentação irregular. Como assim? Quanto mais industrializada, quanto mais fritura, quanto mais gordura, quanto mais açúcar. O açúcar é um inimigo lascado do sistema imunológico, por quê? Porque o açúcar ele facilita o crescimento de bactérias, e se é uma bactéria invasora que nós não tínhamos defesa, ela vai proliferar muito mais fácil. Então, a preocupação aí da diabetes e obesidade ela é grande. Então, nós temos que, quem tem a diabetes, por favor, controle. Dá a impressão de ser uma coisa chata, porque a ansiedade é uma porcaria que me leva a comer coisas que eu gosto, não que eu preciso. Então, a ansiedade, ela cria um mecanismo de vício, igualzinho o álcool. Ela torna um vício, por quê? Porque eu tenho uma saciedade quando eu como coisas doces, quando eu como açúcar, quando eu como chocolate. Que bom! Só que eu sei que eu estou pagando um preço. Então, é o momento da gente mudar um pouquinho o pensamento e falar assim, nossa, na hora que acabar esse isolamento eu vou comer uma caixa de bombom, 3 pizzas, mas agora não, deixa passar a encrenca aí.
Qual que é outro que inibe muito o sistema imunológico? O tabagismo, por quê? Porque ele é um processo inflamatório, então ele acaba já gerando um desgaste enorme no nosso corpo, e o álcool também. As pessoas que consumem álcool aí no sentido destilados, né? O pessoal que toma bebida tipo whisky, pinga, vodka, rum, esses negócios são com teores alcoólicos maiores, elas são agressivas, elas fazem com que o nosso corpo cada vez mais se enfraqueça. Então essas pessoas ficam mais vulneráveis a vários tipos de infecção. Mas tem um outro ponto que hoje ela é muito, muito importante. Isso daqui está muito bem estudado e estabelecido, que é o estresse e a ansiedade. Pensamentos negativos. Eu assisti um vídeo de um professor que estava no congresso agora em Orlando, um congresso de fisioterapia, e veio um professor da França dizendo uma coisa muito louca, que a gente já sabe que é isso, mas ele reforçou. Que quando você tem pensamentos negativos durante 1 ou 2 minutos, você diminui a sua reserva imunológica, ou seja, você diminui a sua defesa imunológica por 6 horas. Isso é um absurdo a gente aceitar. Dá a impressão que é que assim, mas tá, como é que eu faço? Ué, você está buscando pensamentos negativos porque você tem na sua cabeça imagens, você tem apps, você tem visões, ou seja, você fica vendo noticiários negativos, você tem informações negativas e você põe na cabeça. O que vem para mim no meu pensamento? Coisa ruim. Porque se eu vejo coisas boas, essas coisas boas vêm com mais frequência. Então, quanto mais informação negativa, quanto mais imagens negativas, quanto mais sons negativos, mais memórias eu tenho negativas. E isso vai me gerar estresse e ansiedade. A neurociência hoje ela explica direitinho como é que isso funciona. Aliás, os alunos que tiveram já aula comigo, que tiveram iniciação comigo, vão lembrar que eu começo a falar de saúde falando do quê? De doenças psicossomáticas. Ou seja, 75% das nossas doenças elas são geradas por nós mesmos, pela nossa ansiedade, pelos nossos estresses, pela nossa forma de vida, pelas nossas mudanças de comportamento, pelas nossas preocupações excessivas. Nós baixamos a nossa imunidade ou nós vamos agredir algum órgão. Então, se a gente não mudar essa chave na cabeça, a gente vai continuar fabricando, ou aliás, nós vamos continuar diminuindo a nossa defesa. Sedentarismo. Quer dizer, quanto mais parado eu fico, quanto mais imobilizado eu estou, mais hipotrofia muscular, menos eu estou fazendo com que o meu sistema imunológico seja renovado, seja fortificado. Isso aí é idêntico a outra coisa. Se eu quero fazer músculo, eu tenho que me mexer. Não dá para pensar e falar, faça músculo, não existe. Então, quando eu fico parado, eu facilito mais doenças, mais infecções, mais complicações de todo o meu corpo humano. Mágoa, raiva, violência e irritabilidade. O que é isso? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Quanto mais raivoso, mais violento, com mais mágoa, com mais tristeza, mais down você está, mais baixo você está. Tem os trabalhos maravilhosos de mais ou menos 70 anos atrás, que mostravam que o número de leucócitos chega a cair 40% em pacientes que têm muita raiva, muita mágoa, que são muito violentos. Então, ou seja, você diminui 40% da sua defesa. Visualização de notícias e imagens negativas. Eu tenho falado para o pessoal, para quem me acompanha no Face, veja um noticiário, um só. E de preferência de não tragédia. Atualmente na nossa televisão, acho que o único que está dando menos tragédia é o noticiário noturno da Record. Porque a Globo, não sei se a Globo eu acho que ela está recebendo dinheiro do Corona para ser o porta-voz dele. Né? A Globo ela faz o papel de imprensa, de agente de imprensa do Corona. É uma coisa absurda o que eles estão fazendo. Isso é uma agressão. Eles deveriam ser processados porque eles estão gerando grandes problemas emocionais no nosso país. Não tem nada de informação, aquilo é deformação. Eles estão gerando neuroses. Acho um absurdo isso. E imagem negativa onde? Você vai ver aqueles programas de Datena, de alerta à cidade, não sei lá, essas coisas de tragédia. Pelo amor de Deus, tira nesse negócio. Tira disso. Vai ver desenho com seus netos. Nossa, vamos matar a saudade. Se vocês acharem Tom e Jerry, meu Deus, que bom. Se vocês vão ver o Pepe Legal, né, da nossa época, eu não sei quais são os desenhos atuais que eu não vejo com a televisão, mas vá ver desenho com seus netos, vão ver desenhos em casas, vamos rir, porque aí você vai mudar. Medo, fobia e estresse pós-traumático. Então, todas as vezes que eu gero medo, eu gero uma fobia ou sou vítima de um estresse pós-traumático, isso me derruba. O medo me imobiliza.
O medo ele é o maior inimigo nosso. Nós não nascemos com medo. Se você lembrar e ver seus netos, eles não têm noção de medo. Nós limitamos as pessoas, nós criamos as barreiras, nós mostramos o que é perigoso, então nós vamos construindo uma proteção através do medo. Só que quando esse medo é excessivo, ele passa a ser tóxico, ele acaba sendo inibidor. E isso para nós é um crime. Mas como melhorar o sistema imunológico, então? É aí que eu quero chegar. Então, alimentação saudável não industrializada. Eu sempre falo com as alunas que o melhor lugar do mundo, né, para nós termos saúde chama sacolão. Lá o teu dinheiro vale muito mais do que na farmácia. E é tudo aquilo que é colorido, que você possa juntar legumes, verduras e frutas, você está tendo uma alimentação saudável, como sempre houve. Não existia alimentação industrializada. A civilização moderna, que foi atrás da praticidade, e essa praticidade cobrou dessa civilização moderna uma série de doenças, entre elas diabetes e hipertensão. Por quê? Para você ter uma comida industrializada, você tem muito sal ou tem muito carboidrato. São as duas mais práticas de você guardar. E aí nós temos essa pandemia de diabetes e hipertensão, mas que ninguém estava nem aí. Então teve que vir um vírus para dar uma chacoalhada na gente. Sol, esse é o santo remédio, né? Isso é real, né? Sem sol não tem vida. Sem sol não há vida. E lembrar que o sol ele é o maior formador de vitamina D no nosso corpo através da pele. Então, você tomando sol 20 minutos, e não é o sol das 7 da manhã, infelizmente, é o sol das 10 a meio-dia, das 10 às 2. O pessoal fala que dá câncer você fica lá 4 horas, mas se você ficar 20 minutos não dá câncer. Aliás, não passe protetor solar e vá tomar sol que não vai fazer vitamina D. Então a gente tem que lembrar desses daí. Legumes com tubérculos, né, que são as batatas, os nabos, tem um monte deles aí, eles são ricos em zinco e magnésio. Tudo que vai enfiado na terra lá, ele absorve todos esses minerais que nós precisamos. Sempre foi assim. Essa coisa de suplementação é uma coisa moderna, porque quem come comidinha de micro-ondas não tem isso daí. As frutas cítricas são ricas em vitamina C, a vitamina C ajuda muito, realmente no processo de melhorar o nosso sistema imunológico, ela faz parte desse circuito das vitaminas que melhoram o nosso sistema imunológico. Lembrar que os peixes gordurosos, aqui que eu vi tá gorduros, né, gordurosos, eles são ricos em vitamina D. E Deus é tão bom que o rico tem dinheiro para comprar salmão, mas o pobre tem dinheiro para comprar sardinha. E os dois têm a mesma quantidade de vitamina D. Então, em questão de alimentação, nós podemos adquirir vitamina D com esses peixes. Quem não gosta de salmão pode comer sardinha, quem não gosta de sardinha pode comer salmão. Quem não gosta dos dois, aprenda a comer, porque faça que nem criança. Você vai falar assim, você vai comer porque você precisa. Lembra que você fez isso com seu filho? Nós precisamos fazer isso agora. Atividade física. Uau, mas eu não consigo, não tenho espaço. Não é para ninguém ficar sarado, é para se mexer. Aí vocês têm recebido vários vídeos de como se movimentar, como fazer alongamento, como fazer atividades mínimas que vão te dar saciedade e relaxamento. Se você olha para o seu gato, para o seu cachorro, você vai aprender a fazer alongamento. Eles fazem isso todos os dias, toda hora que ele vai levantar daquela sonequinha que ele tirou. E ele não faz um alongamentinho, não. O bicho se estica até sentir a unha do dedinho dele lá. Sinta os dedos. Toda vez que você se espreguiçar e sentir os dedos da mão, os dedos do pé, você está fazendo um alongamento, você está liberando substâncias que dão relaxamentos e saciedade. Antes de dormir, perdão, antes de dormir, faça alongamento. É muito importante, porque vai dar uma melhora na qualidade do sono. E o sono é um outro grande restaurador do nosso corpo, da nossa mente. Então, toma um banho gostoso, faça um belo de um alongamento, desliga todas as luzes e vão dormir. Meditação. Mas esse negócio é chato, fica parado fazendo o quê? Tem várias formas de meditação, talvez não, vocês aprenderam na FAT. A FAT ela é fantástica porque ela é completa. Então, vocês já aprenderam meditação, mas quem não teve, meditação é diminuir a atividade cerebral, é tirar ansiedade, estresse, preocupação. Mas o que eu fico pensando? Imagina um mar, tenta ver as ondas do mar e ouvir o barulho do mar. Quanto? 5 minutos. Você está louco? Não, você não percebe. No começo vai ser uma doideira. Você senta, parece que tem bicho
Nós falávamos bicho carpinteiro, né, na nossa infância. Parece que tem formiga. Mas a partir do momento que você vai acostumando, que você vai refazendo isso, às vezes você passa 10 minutos e não percebeu que você estava meditando. É muito legal. O nível de saciedade, de baixa de estresse e ansiedade é fantástico na meditação. E em tempos de dificuldade, em tempos de difíceis, nada como praticar compaixão, praticar o bem. Praticar compaixão e fazer o bem aumenta a autoestima, dá bem-estar. Ah, é incrível, pelo menos durante os meus 62 anos de vida, ah, eu tenho imagens marcantes na minha vida de pessoas extremamente humildes, que dividiram o pouco com o outro que não tinha nada. Ah, com certeza temos problemas, temos pessoas que têm dificuldades, mas a grande maioria nossa, graças a Deus, tem café da manhã, almoço e janta. E se eu tirar 10% do meu café, 10% do meu almoço, 10% da minha janta, vai sobrar para dar para alguém com certeza. Eu tenho trabalhado muito isso comigo, tenho trabalhado isso em vídeos. Dar é melhor que receber. O nosso cérebro entende isso de uma forma maravilhosa. Quando você faz o ato do bem, quando você ajuda, quando você faz algo lá do coração para uma pessoa, uau! Você fala, caramba, valeu a pena. Eu aprendi, eu faço parte disso. Que ótimo, graças a Deus eu pude fazer. Então, tente colocar isso em ação, nesses momentos agora mais ainda. Na FAT vocês têm uma rede maravilhosa entre vocês. Eu também sempre ensino isso, né, dos grupos da FAT. Eu falo que nós precisamos das panelinhas. Agora nós precisamos da panelona. O que é a panelinha? Temos aqueles grupos de 5, 10 pessoas que têm mais intimidade, que têm mais proximidade e se reunirem sempre fora da FAT. Mas agora não. Agora nós temos que fazer a panelona no nosso WhatsApp, a nossa panelona ligando um para o outro, nossa panelona fazendo videoconferência. Se você não sabe, pergunta para o teu neto, pede para o teu filho, fala para eu, me ensina aqui como é que eu faço esse negócio virar várias telas e eu poder falar com as minhas amigas. Todas as vezes que a gente se reúne, não vamos falar de doença, pelo amor de Deus, não vamos falar dessas coisas aqui, vamos falar de coisas boas, sorrir, mostrar que está bem, que estamos vencendo, que nós vamos sair dessa, que nós não vemos a hora de chegar a agosto para todo mundo se abraçar, se beijar, sorrir, rir muito, se divertir, dar o nosso melhor, porque a vida é isso, a vida é o nosso melhor. A vida não é as doenças, a vida não é a tristeza, a vida não é a dificuldade. Porque se a vida fosse a dificuldade, ela tem que ser exterminada, porque 80% da população mundial tem dificuldade. Em contrapartida, 20% no máximo da população mundial sofre de angústias, de depressão, de tristeza e de não vale a pena. Então, juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos vencer esse processo. Então, fazendo essas coisas, nós vamos estar melhorando. Todos os dias, de manhã cedo, sol, lá na hora do almoço, aliás, de manhã cedo fazer nosso agradecimento, alongamento. Eu tenho um hábito agora, isso aí está virando uma rotina na minha vida, de manhã cedo eu ficar escrevendo várias vezes pelo que eu sou grato, quais são as coisas que me fizeram bem, o que eu tenho que agradecer, e eu fico escrevendo, para que meu cérebro saber que a minha vida valeu a pena e que eu tenho 99% de coisas boas para agradecer. Aquele 1% que for ruim, eu não sei onde está, eu não lembro, e nem quero lembrar. E eu espero que vocês também não lembrem, que vocês construam em vocês as coisas boas. Se não tiver muita lembrança, pega aquelas fotos maravilhosas que vocês gravaram a vida inteira. Tá cheio de foto legal. Vocês vão voltar na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, no seu casamento, quando seus filhos nasceram, nas festas. Ninguém tira foto de briga, ninguém tira foto de enterro. Já foi a época que a gente pendurava foto de pessoas mortas na parede, né? Hoje a gente só tem coisas boas. Liga para quem você ama, liga para os seus filhos, liga para os seus netos, liga para sua amiga. Não esqueça, se você tem algum perrengue ou palavra mágica, me perdoa. A pessoa vai falar, do quê? Me perdoa. Mas eu não sei, esquece então, não dá explicação do quê. Você fala, tá, só me perdoa e me ame, porque é o que eu quero ser amado e perdoado. Bom, eu estou terminando, foi muito bom, eu abusei demais aqui, a aula estecou pra caramba, mas foi bom demais. Eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo, que vocês possam replicar para quem não teve essa aula. Eu estou extremamente feliz por poder voltar a ter esse contato com vocês. Um abração, Deus abençoe a todos. Nós vamos vencer.